que é uma outra tradução. Diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Amém? Diz assim nas minhas anotações: olha, havendo ele ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa noite na tua presença. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pedimos, ó Pai, a iluminação da nossa mente, para que tudo aquilo que for tratado aqui verdadeiramente fique guardado em nós, cresça, frutifique, a ponto de alcançar pessoas com a verdade, que é a tua palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? E hoje nós iremos aprender um pouquinho com a vida, né? Iremos aprender um pouco a respeito de Maria Madalena, esta mulher notável, Maria Madalena. Bom, para iniciarmos, eu acho importante compartilhar com vocês a informação de que Maria Madalena tem o seu nome mencionado nos 4 evangelhos da palavra de Deus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, ela foi uma mulher que verdadeiramente em sua vida viveu situações das quais valeram a pena estar registrados, não só em um evangelho, mas nos 4, para que pessoas, né, ao realizarem a leitura dos evangelhos que conta a respeito de Cristo, soubessem da existência desta mulher. Então é importante que nós saibamos, o seu nome foi citado nos 4 evangelhos e até hoje continua sendo citado entre as nações, porque verdadeiramente esta mulher viveu uma vida notável diante de Deus e até hoje diante dos homens, nos inspirando. Ela tem um destaque eterno de ter sido a primeira pessoa a quem Cristo se revelou depois de sua ressurreição. Nós sabemos do propósito que havia com a vinda, né, com o nascimento de Cristo a este mundo. Era necessário que ele morresse, mas que ao 3º dia fosse ressuscitado, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos salvação. E ao ressurgir dentre os mortos, e ao ressuscitar dentre os mortos, a pessoa, né, a primeira pessoa a quem viu Jesus vivo e teve a oportunidade de conversar com ele foi Maria Madalena. Há quem diga, línguas maldosas, irmãs, de que foi necessário Jesus se apresentar por primeiro a uma mulher para que a notícia chegasse mais rápido a outras pessoas. Aí Maria Madalena já exercendo a função da primeira missionária a pregar, a falar a respeito da ressurreição do Mestre. Eis que Maria Madalena também teve um passado um pouco tenebroso, né? Antes de conhecer a Cristo, antes de ser liberta por Jesus Cristo, a Bíblia diz a respeito de seu passado. Mas as pessoas, elas têm o hábito de atribuir e de fazer ligações com relações a Maria Madalena, as citações bíblicas que não dizem ser Maria Madalena. O que nós temos de registro na palavra acerca desta mulher é que Jesus a libertou e a partir de sua libertação ela passou a segui-lo. Se houve necessidade de libertação e a Bíblia diz que Jesus expeliu dela 7 demônios, significa que o seu passado era tenebroso pelo fato de ser alguém oprimida por demônios. Então, disso nós temos a certeza, porque registrado está na palavra de Deus. Esta era uma mulher
oprimida e que através do poder curador de Cristo foi liberta de uma prisão demoníaca. Amém? A Bíblia diz que no ato de sua libertação saíram dela 7 demônios. E a única certeza que nós temos a respeito desta mulher nas Escrituras se diz a respeito de seu nome. Ela ficou conhecida como sendo Maria Madalena, não por este ser o seu sobrenome, mas por ser residente, nascida na cidade de Magdala. Então, ela passou a ser conhecida como Maria Madalena para haver uma distinção entre outras Marias. A Maria de Betânia, Maria, mãe de Jesus. Possivelmente, naquela ocasião, assim como hoje, o nome Maria era um nome muito comum, muito popular entre as mulheres. Então, era necessário que fosse feita essa diferenciação. Então, Maria ficou sendo conhecida como Maria Madalena, Maria de Magdala. E nós sabemos que nessa região, Jesus operou milagres, prodígios e maravilhas, principalmente a respeito de libertação. Tá? Ele libertou muitas pessoas naquela região que eram oprimidas por demônios e entre essas pessoas estavam Maria Madalena. Ela era uma mulher prisioneira de aflições, justamente porque era alguém oprimida. Sem dúvida, as suas aflições incluíam depressão, ansiedade, infelicidade, solidão, ódio de si mesma, vergonha, medo e uma infinidade de males semelhantes. E eu digo isso com propriedade, por quê? Porque quando a pessoa está oprimida, quando a pessoa está presa por espíritos demoníacos, estes são os sintomas comuns delas apresentarem. Então, é importante que a gente saiba que muitas vezes nós estamos aprisionadas, pode ser que estejamos presas, não significa que estejamos possuídas, mas pode acontecer de estarmos sendo oprimidas e de termos o mal trabalhando contra nós. E então se desenvolvem sintomas semelhantes aos que possivelmente Maria Madalena sentia. Uma mulher depressiva, ansiosa, infeliz, solitária, com ódio de si mesmo e uma infinidade de males semelhantes. Certamente essa mulher possuía uma alma triste, atormentada. Amém? Atormentada. E há também possibilidades de situações piores, porque a Bíblia nos apresenta situações piores de pessoas que eram oprimidas por demônios. Pessoas que chegavam a ficar enfermas no seu físico. Mas a Bíblia não relatando, não registrando situações assim acerca de Maria Madalena, vamos refletir somente daquilo que nós temos certeza. Certamente muitas pessoas com as quais Maria Madalena convivia a consideravam uma mulher lunática, louca, justamente por conta de como ela se apresentava diante da sociedade, como sendo uma mulher infeliz, depressiva, triste, enfim. Estes sintomas muito provavelmente faziam com que as pessoas que com ela conviviam imaginassem ser ela alguém lunática, uma mulher doente, uma mulher louca, da qual muito possivelmente não receberia cura e libertação. Mas a palavra de Deus diz que Cristo veio e ela, conhecendo a Cristo, ela recebeu a cura que veio dele por completo.
completo. Amém? Bom, é intrigante também nós pensarmos acerca do momento da libertação de Maria Madalena, quando a Bíblia diz que dela foram expelidos 7 demônios. E a palavra de Deus diz a respeito da libertação espiritual de pessoas, que quando Jesus expulsa de alguém demônios, e aquela casa está limpa, mas a pessoa não preenche esta casa limpa com o Espírito Santo de Deus, permite que esta casa fique vazia, aqueles demônios que uma vez saíram do corpo da pessoa, não achando um outro corpo para possuir e fazer morada, retornam novamente à vida desta pessoa e traz com ele outros 7 demônios, fazendo com que a vida daquela pessoa que já era ruim fique pior. E a Bíblia diz que Maria Madalena, quando recebeu a libertação de Cristo, foi liberta de 7 demônios, o que muito possivelmente nos leva a crer que em outras ocasiões ela buscou libertação. Mas a sua libertação não havia sido realizada por completo, sendo ela novamente possuída por outros 7 demônios. O que nos faz refletir, entender e aprender que libertação por completo, vida plena e verdadeira, nós somente vamos obter em Cristo Jesus. Não sei, você que nos assiste, você mulher que hoje está aqui no templo conosco, talvez tenha buscado libertação de algo para a sua vida em lugares que não sejam Cristo, né? Lugares e situações e pessoas que não sejam Cristo. Você pode receber uma libertação dos problemas de maneira momentânea, superficial, porque verdadeiramente somente quem tem o poder de nos libertar por completo é Jesus Cristo. Amém? E sobre o amor e sobre o comportamento desta mulher, o que nós aprendemos? O seu amor por Cristo era tão profundo por tudo o que ela havia recebido dele. Irmãs, o que esta mulher recebeu de Jesus não foi pouco. Ela recebeu a libertação por completo de demônios que a oprimiam. E juntamente com essa libertação, ela recebeu vida e vida plena, porque vida plena somente Jesus pode nos conceder. E justamente por ser grata a Deus, por tudo aquilo que um dia ela recebeu, ela passou a viver no círculo dos discípulos, juntamente com Jesus. A Bíblia diz que por muitas viagens, Jesus sendo acompanhado de seus discípulos, Maria Madalena também o acompanhava, podendo ser considerada uma discípula de Jesus. E sabe, Maria Madalena permaneceu fiel em muitos dos momentos que Jesus Cristo precisava de fidelidade. Ela esteve com ele de quando ela foi liberta até o momento da sua crucificação, na ressurreição de Cristo e após a ressurreição no ministério da anunciação do nome de Jesus. Jesus foi abandonado por muitos. A Bíblia diz que no momento da crucificação, somente João estava ali, dos discípulos, presentes, assistindo a cena, juntamente com outras pessoas, mas discípulos, somente João. E a Bíblia diz que Maria Madalena não se afastou, pelo contrário, manteve-se firme até o último suspiro de Cristo.
ela nos inspira. Ela nos inspira a nunca desistir. Mesmo assistindo à morte de Jesus, mesmo estando ali diante daquilo que para muitos representava derrota, ela não desistiu. Ela poderia ter encerrado o seu ministério cristão ali, aos pés da cruz, mas a Bíblia diz que ela não desistiu, que ela permaneceu. A Bíblia diz que ela esteve em momentos importantes da vida de Jesus, entre eles a crucificação, mas também esteve presente no momento da ressurreição. Foi a primeira pessoa com quem Jesus conversou após a sua ressurreição. Muitas pessoas foram importantes e contribuíram de sobremaneira no ministério de Cristo aqui na terra. Pedro, por exemplo, né? João, o discípulo amado, e tantos outros que com Cristo caminhava. Mas Jesus se revelou pela primeira vez após a sua ressurreição a uma mulher. E por que é que Jesus se revelou a esta mulher? E eu digo a você, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento da ressurreição, e ela pôde contemplar o maior de todos os milagres. Ela não desistiu, como muitos fizeram, ao ver Cristo crucificado, morto, aparentemente derrotado. Maria estava no lugar certo, na hora certa, e por conta disso participou de um dos momentos mais importantes do ministério de Cristo, a ressurreição. E por que ela foi tão privilegiada? Ela ficou até o fim. Ela ficou até o fim. Ela não aceitou a se apartar de Jesus. Sabe, irmãs, tem situações em nossas vidas que aparentemente são definitivas. Sim ou não? Às vezes nós pensamos assim: não vai dar certo. Vou desistir. Não quero mais. Para mim já deu. Às vezes nós pensamos assim em situações que dizem respeito aos relacionamentos, situações que dizem respeito a coisas do coração, a enfermidades e tantas outras situações que nos afligem e nos entristecem. Aquela situação, a da morte de Jesus, poderia ter repercutido exatamente dessa forma no coração de Maria Madalena, mas ela permaneceu, ela escolheu permanecer ali, naquele lugar, diante do sepulcro. Parecia ser impossível, mas ela permaneceu. Às vezes essa situação que você está atravessando, que você entrou até este lugar carregando, você que nos assiste, situações que têm te perturbado, te oprimido, te entristecido, e que você insiste em carregar, você só vai ver a situação resolvida, o problema resolvido, se você optar por permanecer em Deus. Não desistir daquilo que Deus tem preparado para você. É necessário nós permanecermos e aguardarmos o milagre em Deus. Amém? Nenhum outro, além de João, como eu disse, permaneceu no cenário da crucificação. Ela assistiu tudo de perto. Ela observou o sofrimento, a agonia. Poderia ter desistido. Muitas vezes nós, mulheres, presenciamos situações tristes que atormentam a nossa vida, a vida da nossa família, e aquilo se transforma para nós como sendo uma agonia. Mas que nós venhamos, nos inspirar na vida de Maria Madalena, esta mulher que mesmo diante de uma situação difícil, o cenário da crucificação,
preferiu permanecer em Cristo. Ela poderia ter desistido, mas ela preferiu permanecer. Às vezes nós estamos aguardando bênçãos vindas dos céus, que seja uma promoção, que sejam presentes, que sejam as promessas. Nós só veremos tudo isso concretizado em nossa vida se nós permanecermos. Ela presenciou inúmeros, os milagres realizados por Jesus, incluindo o milagre que ele realizou em sua vida. Mas ela, somente ela, teve a oportunidade de presenciar o extraordinário de Deus, a ressurreição. Somente ela, justamente por ter perseverado, justamente por ter permanecido na presença de Deus. Amém? Na sua casa, eu gostaria que você meditasse, realizasse a leitura do capítulo 28 do livro de Eclesiastes, que fala a respeito das estações, que fala a respeito dos tempos, de tempo. Há tempo determinado no céu para todas as coisas. E ele segue dizendo que há tempo para aquilo outro, né? Há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Só não há tempo determinado por Deus para nós desistirmos de algo. Maria Madalena permaneceu, e por ter permanecido, Deus deu a ela, Jesus deu a ela a honra de presenciar o maior de todos os milagres, o milagre da ressurreição. Qual é o grande milagre que você tem buscado presenciar, viver em Deus? É um milagre com relação à restauração da minha família. É um milagre com relação à libertação dos meus filhos. É um milagre com relação à minha vida financeira. Você só vai poder contemplar a realização destes sonhos e milagres se você permanecer na presença dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Que ele nos conceda força, que ele nos conceda vigor. Amém? E saúde, para que nós venhamos permanecer na tua presença todos os dias, a fim de contemplar o extraordinário, a fim de contemplar o milagre dele para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus.